Hoje tenho comigo a Marisa Botelho Cruz para nos falar um pouco deste tema. Olá Marisa, tudo bem? Olá, tudo bem? E tu como estás? Sempre. A Marisa é uma terapeuta nutricional holística e naturopática com formação em medicina nuclear e em medicina integrativa. Recentemente criou um projeto que é o Morrison, que pretende abraçar tanto a nutrição holística como integrativa. As áreas de trabalho dela estão mais relacionadas com, digamos, já agora podes-nos contar um pouco mais, se calhar seria mais interessante seres tu a contar-nos. Sim, olha, a minha área de intervenção incide mais em gestão de stress, em Uhum. intestinal, em fertilidade, saúde masculina, Sim. tanto na vertente masculina como na vertente feminina. E no geral são as áreas em que eu estou a trabalhar neste momento. Ok, ok. E relativamente, quer dizer, nos últimos tempos, só ouvimos falar muito da depressão, ansiedade, que há cada vez mais casos de adolescentes a entrarem, de crianças a entrarem nas urgências por causa de casos de depressão e ansiedade, mas é algo que cada vez vamos vendo mais na população, em todas as faixas etárias, na população na sua totalidade, que cada vez mais casos de depressão. Sem Qual dúvida. é o contributo da alimentação para, como se calhar um adjuvante em alguns tratamentos de depressão, algumas terapias? Olha, sem dúvida, é assim, a nutrição por si só faz muito pouco, tal como se tu fores só mudar o estilo de vida também faz muito pouco. Ou seja, eu acho que, como tu disseste, é aqui um contributo adjuvante, ou seja, um bocadinho de cada coisa vai fazer uma diferença máxima. E é isso que Uhum. temos de olhar. Eu, quando dou as minhas consultas, nunca me foco apenas na dieta alimentar, tento sempre complementar com tudo o resto. Mas há de facto alimentos que ajudam aqui a produzir as nossas hormonas do bem-estar, não é? Por exemplo, a serotonina. Há aqui alimentos que acabam por suportar. Como tudo no nosso corpo, nós precisamos de certos nutrientes que vão Uhum. suportar o percurso de cada hormonazinha, não é? E vão fazê-las desenvolver e vão fazê-las produzir. Por exemplo, aqui na parte da serotonina, é muito importante que tenhamos presente o triptofano. O triptofano, assim de uma forma muito simples, é um aminoácido essencial. E o que as pessoas têm de reter aqui é que é essencial. Ou seja, nós não o produzimos. Se não o Ok. ingerimos, nós não o temos. Então é aqui que a alimentação faz toda a diferença. Tu tens de ir comer Uhum. então alimentos aqui ricos em triptofano para que te ajudem depois. O triptofano é um precursor da serotonina, ou seja, Ok. ao tu produzires, para tu produzires serotonina, tu vais ter tipo triptofano, senão aqui a tua cadeia está partida, ok? E, Ok, ok. então é muito importante, por exemplo, alimentos de triptofano, tu tens ovos, por exemplo, carnes brancas, mais aqui a galinha, o peixe, são aqui alimentos. O que é importante que as pessoas aqui também retenham é que, por exemplo, Uhum. tu deves alimentar-te e deves comer, se quiseres, não é uma opção de cada um, mas se tu quiseres comer carne, deves comer carne que seja de origem orgânica. Porque nós aqui, por exemplo, na carne de galinha, estamos à procura aqui do triptofano, que está presente, mas temos de ter sempre carne de boa qualidade, porque associada a uma carne que não seja de boa qualidade, vêm muitas outras coisas que nós não vamos querer estar a nutrir o nosso corpo com. Então, aqui na Uhum. carne, eu gosto sempre de fazer e de salientar este pormenor, que não é um pormenor, é um detalhe bem, bem importante, que é ter sempre atenção à qualidade da carne. Mas pronto, é assim, tu podes usar coisas muito mais simples, como é o caso de sementes de abóbora, sementes de sésamo, que tu podes sempre deitar em cima de algumas saladas, de papas Uhum. de aveia. São coisas que eu muito facilmente digo aos meus clientes para fazer e que são muito fáceis de introduzir. Os ovos também são fáceis de introduzir Uhum. e há muita gente que acaba por optar por eles. E estes são todos alimentos ricos em triptofano que nos ajudam depois a chegar à serotonina. É claro que tu também podes Uhum. consumir alimentos ricos em serotonina,
mas há que suportar aqui este aminoácido que é essencial no nosso corpo. Ok, ok. E já agora falaste muito das carnes e dos ovos, mas também das sementes. Mas quem tem uma dieta mais vegana, o que é que, se existe alguns alimentos mais complementares que também ajudem na produção de tanto de serotonina como também que contenham triptofano? Sim, olha, é assim, no caso tanto aqui da serotonina como do triptofano, o tofu também é uma boa fonte de ambos. Portanto, quem é vegan acaba sempre por poder ir buscar aí. E as sementes e os frutos secos são ótimos aliados acabam por ser amigos de uma Claro. dieta mais plant-based, de uma dieta mais à base de plantas. Aqui Uhum. o ananás, por exemplo, é uma fruta também muito boa, que suporta aqui os níveis de serotonina. E depois tu tens sempre também a suplementação, que eu nunca aconselho, não é? Faço sempre um disclaimer na suplementação. Eu nunca aconselho que ela seja feita de livre e espontânea vontade ou que sigas aquilo que o teu amigo está a tomar. Claro. Mas acho que é muito importante ter ideia ou saber que ela também existe. Agora, deve ser sempre aconselhada por um profissional, deves sempre fazer um plano com o teu profissional e saberes aquilo que podes seguir, porque tu podes suplementar todos estes tipos de coisas. E há pessoas que têm certos estilos de vida e certas rotinas onde é muito difícil introduzir certo tipo de alimentação. E então Uhum. é bom ter aqui este suporte Um equilíbrio. para sim, para gerares aqui um equilíbrio, exato. Uhum, uhum. Ok. E diz-me uma coisa, há algum alimento que tu consideres proibitivo mesmo? Proibido para pessoas que tenham já alguma tendência à depressão, que consumam? Algo que deve ser mesmo abolido? É assim, a depressão está aqui aliada à inflamação. Isto já foi estudado e estudado, ok? Mas elevados níveis de inflamação, ou pessoas com elevados níveis de inflamação vão tender a ter depressão, ok? Tem essa tendência. É claro que a tendência à depressão está nos nossos genes, ok? Está na nossa resiliência, muitas das vezes está no nosso DNA, é o que é, mas exatamente por isso é que há pessoas que têm de ser suportadas de maneiras diferentes. Mais uma vez, eu acabo por dizer aqui muitas vezes que é personalizado, cada pessoa é um caso. Claro. Agora, voltando aqui à tua pergunta, já estava aqui a fugir, por, em termos de inflamação, Sim. ou seja, todos os alimentos que são inflamatórios devem ser, para pessoas que têm tendência à depressão, devem ser eliminados da dieta. E aqui Ok. falo de açúcares, de produtos refinados, quando digo produtos refinados, estou mesmo aqui a falar de farinhas refinadas, de açúcar refinado, lá está, carne vermelha que não seja de origem orgânica, ou seja, processados, Uhum. por exemplo, bebidas açucaradas, refrigerantes, tudo isto deve ser eliminado da dieta, porque isto são alimentos inflamatórios e tu deves ter muito mais tendência, além de estás a querer contribuir com alimentos ricos em triptofano e serotonina, tu tens de ter muito mais atenção a alimentos anti-inflamatórios para combateres essa inflamação que pode existir no organismo. Ok, ok. E, assim, no geral, podes-me dar, assim eu sei que cada pessoa tem a sua particularidade, tem as suas características, tem, as suas necessidades também a nível de nutrição, mas, assim, no geral, um plano para quem está, a sofrer de depressão, um plano muito simples de alimentos, tipo pequeno almoço, o que é que pode fazer ao pequeno almoço, o que é que pode fazer ao almoço, ao jantar, uma coisa muito geral. Olha, isso é uma pergunta muito difícil. Eu sei. Muito difícil para mim generalizar, porque eu acho que ninguém tem uma alimentação igual à de ninguém. Uhum. Podem ser semelhantes, mas, por exemplo, há pessoas de certeza que com tendência à depressão vão sentir que o glúten é um alimento que lhes vai gerar ali algum desconforto, tanto abdominal. É assim, não nos podemos esquecer que o intestino está ligado ao nosso cérebro. Claro.
portanto nós vamos ter de nutrir o intestino. Portanto, o que eu dizia, por exemplo, era para tentarmos trocar tudo o que é glúten, por exemplo, trocar um pão, uma torrada da manhã, por exemplo, por umas papas de aveia sem glúten, com leite, ou seja, bebida vegetal. O leite também aparece aqui como um alimento inflamatório e não é amigo do nosso intestino. Para muitas pessoas com depressão pode estar a gerar também aqui um desconforto a nível abdominal e mesmo intestinal. Então íamos trocar esta torrada, que se calhar é super português, uma torradinha com manteiga e um café com leite. Íamos trocar este café também por uma bebida de cevada, porque o café, nem todas as pessoas estão geneticamente preparadas para decompor o café. E outra vez, isto pode estar a gerar um stress no nosso fígado, que pode estar a gerar mais inflamação. Portanto, trocar por por exemplo, umas papas de aveia, com aveia sem glúten. A aveia por si não tem glúten, mas às vezes pode estar contaminada, mas para pessoas que não são muito sensíveis ao glúten, elas não vão sentir essa diferença, por exemplo. Então, com um bocadinho de leite de aveia, que sai sempre bem, com canela, que é altamente anti-inflamatório, canela com então umas sementes de abóbora, como aqui referimos, e vamos colocar aqui uma banana, porque também é rica em magnésio, e o magnésio, hoje em dia, eu acredito que haja muita gente com níveis baixos devido aos níveis de stress que vivemos. E então vamos colocar aqui assim, e vamos ter este pequeno almoço. O mais importante para o almoço e para o jantar é que nos lembremos sempre de colocar uma proteína, um vegetal e um carboidrato. E vamos sempre optar por coisas que não sejam refinadas, ou seja, vamos então optar aqui por uma carne branca, pode ser, uma carne de peru, por exemplo, com arroz selvagem e com, por exemplo, uma salada de espinafres e rúcula, por exemplo, já acabas por ter tudo aqui. Se quiseres ir um bocadinho mais para a parte vegana, podes então trocar tudo isto e fazeres uma bowl com tofu, com arroz, com abóbora também, que acabam por ser aqui antioxidantes que nos ajudam a combater a inflamação também. Acho que assim em geral. Já um bocado, pois eu sei que era uma pergunta um pouco difícil, por conhecendo o teu trabalho, que gostas muito de ir à particularidade daquilo que a pessoa realmente precisa e pronto, e realmente cada vez as medicinas mais alternativas estão-se cada vez a virar um pouco mais para a necessidade de cada um. E complementares, eu gosto de lhe chamar complementares. Complementares. Marisa, agradeço-te imenso a tua partilha, estes pequenos ensinamentos que são às vezes fundamentais para ficarem retidos na nossa memória para quando estivermos a passar por momentos menos agradáveis a nível de mais tristeza e em que estamos já a entrar em estado depressivos, podemos utilizar sempre uma boa alimentação. Claro. Não é? Ajuda alguém nesse. Na próxima semana vamos ter novamente a Marisa, desta vez a falar sobre o stress e a alimentação, portanto aproveitem, vejam. E se quiserem saber um pouco mais sobre a Marisa, digo-vos ou peço-vos para verem na descrição abaixo que vão estar os links dos projetos dela. Até para a semana. Um beijinho.